Olá, galerinha do sétimo ano A, né? Sou o professor Marcelino. Mais uma vez estamos aqui gravando mais um áudio para vocês, onde vocês em casa possam estar respondendo as atividades que iremos mandar para vocês. E quero dizer a vocês, fiquem todos com fé em Deus, que tudo isso irá passar devido a essa epidemia que está passando aí. E logo logo estaremos aí passando uma explicação aqui sobre o conteúdo que irá passar para vocês e as atividades, ok? E qualquer dúvida, chame a gente lá no PV, ok? Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula, alunos do sétimo ano, com o tema ângulos e tipos de ângulos. A gente está utilizando máscaras aqui para mostrar para vocês a importância desse item na prevenção dessa epidemia. Mas estaremos tirando ela e vamos tentar tirar as dúvidas da melhor forma possível, professor Marcelino. Vamos à aula. Pronto, galera do sétimo ano, retornamos agora aqui para iniciar os conteúdos que irá ser passado para vocês. E nesta aula hoje iremos trabalhar com ângulos e tipos de ângulos. Iniciarei agora com ângulos. O que é um ângulo? O ângulo é a abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. E agora, para dar continuidade, irei passar para o professor Rogério, que ele estará mostrando aí os exemplos. Pessoal, dando continuidade aqui a falar de ângulos, como o professor Marcelino citou, é a abertura entre duas semirretas. Mas antes da gente compreender o que é um ângulo, a gente precisa entender o que é uma semirreta. Colocamos aqui alguns exemplos de semirreta, segmento de reta e uma reta. Uma semirreta, ela tem o início e ela não tem fim. Justamente nisso que nós vamos focar. Então colocamos aqui alguns exemplos de ângulos. E se vocês tiverem dúvida aí, quando coloca aqui a abertura entre duas semirretas, a gente está falando justamente deste ponto aqui, a abertura entre duas semirretas. Então trouxemos aqui um exemplo bem prático para que a gente possa entender melhor o que é um ângulo. Então colocamos aqui duas semirretas, temos uma aqui marrom e outra vermelha, e o ângulo está justamente na abertura entre elas. Então o ângulo está aqui. Se eu movimento esta semirreta, por exemplo, eu vou diminuir esta abertura, consequentemente eu diminuir o ângulo. Se eu faço este movimento, eu vou aumentar o ângulo, ou seja, ângulo é a abertura entre duas semirretas. Então temos aqui um exemplo bem claro e a gente vai conseguir compreender isso aqui. Então temos aqui duas semirretas com a mesma origem, OA e OB. Como escrever um ângulo desse aqui? Eu quero saber como escrever este ângulo, esta abertura que tem entre essas duas semirretas. Então vamos lá, vamos pegar aqui em ordem alfabética: A, depois eu coloco o B. O O é a origem, vamos colocar no meio, porque ele está no meio, e o pontinho B. Lembrando que eu preciso colocar um acento circunflexo em cima do O para indicar que o ângulo está neste vértice. Então temos aqui o ângulo AOB, que é justamente essa abertura que eu pintei de preto. Vamos para mais um teste, um treinamento aqui. Como escrever este ângulo nestas duas semirretas, OC e OD? Então vamos aqui, C, a origem que é O e o ponto D. Acento circunflexo no O. Vamos para mais um. Temos aqui um ângulo OF, acento circunflexo no O. Então, neste primeiro momento, qual é o nosso objetivo aqui? Fazer com que o aluno compreenda o que é um ângulo. Então, só retomando, ângulo é a abertura entre duas semirretas. E podemos encontrar ângulos em várias situações do nosso dia a dia. No canto da parede de uma casa, na abertura de uma porta, em várias outras situações. Então, vamos continuar a aula com tipos de ângulo. Conteúdo aqui, o professor Rogério explicou aqui os exemplos que é um ângulo e agora iremos passar para tipos de ângulos, Tipo de ângulos aqui temos 4. Primeiro, eu tenho o ângulo agudo, é o que mede menos que 90 graus, Logo em seguida tem aqui o ângulo reto, que mede 90 graus, Eu tenho o obtuso, esse ângulo mede é maior que 90 e menor que 180. E o último eu tenho o raso, que mede 180 graus. Certo? E agora irei passar para o professor Rogério, que irá dando exemplos claramente.
Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui a falar tipos de ângulo. O professor Marcelino já fez uma introdução aqui que existem 4 tipos de ângulo. Para a gente compreender, a classificar um ângulo, a gente vai começar pelo ângulo reto, que é aquele que mede 90 graus. Mas, professor, por que 90 graus? Vou explicar utilizando esse instrumento que alguns devem ter em casa, chamado de transferidor. Existem alguns aí que tem 360 graus. Neste caso, esse aqui tem apenas metade, ele tem 180. Uma volta completa mede 360. Então vamos utilizar aqui esse transferidor. E eu gostaria aqui que o produtor aqui chegasse um pouco mais próximo para ele conseguir focar. Então repare, eu coloquei o transferidor numa linhazinha que ele tem aqui embaixo, todo transferidor tem, e eu tenho uma numeração de 0 até 180. Então eu vou marcar aqui o 90, porque o ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. Tirei o transferidor, depois eu vou traçar uma reta e repare, por isso que ele é chamado de ângulo reto. Por que ele é chamado de ângulo reto? Porque ele fica exatamente retinho. Então toda vez que você vê um ângulo desta forma aqui, sinalizado com esse pontozinho, esse quadradinho aqui dentro, a gente já sabe que esse ângulo mede 90 graus. E todo ângulo que mede 90 graus, ele é classificado como um ângulo reto. Gostaria de deixar bem claro aqui que o ângulo de 90 graus nem sempre ele vem nessa posição aqui. Ele pode vir desta forma, ele pode vir desta forma, ele pode vir desta forma. Então as formas são bastante variadas, né? Esse aqui é igual de cima. Então o ângulo de 90 graus ele é classificado como um ângulo reto, justamente porque ele fica nesta posição aqui. Mas por que eu comecei a falar do ângulo reto? Porque é o que mede 90 graus, e repare que 90 é onde a gente vai se orientar. Repare que o ângulo agudo é aquele que mede menos que 90. Então não vou utilizar nenhum transferidor, vou colocar aqui um segmento de reta qualquer e vou fazer isso aqui. Observando por esse, claramente podemos observar que esta abertura é menor que essa. Se esta abertura é menor que essa, então esse ângulo é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então todo ângulo que é menor que 90 graus, como esse aqui por exemplo, ele é um ângulo agudo, porque ele mede menos que 90. Vamos para um ângulo obtuso e vamos pegar esse aqui como referência novamente. Colocamos aqui uma linha e claramente vamos perceber que esta abertura está maior que 90. Então esse ângulo ele é um ângulo obtuso, e um ângulo raso é aquele que mede 180. Se eu coloco aqui uma origem, temos aqui duas semi-retas, uma para a direita, outra para a esquerda. A abertura entre elas mede 180 graus. Mas vou conseguir explicar bem melhor utilizando este instrumento aqui. Então vamos aqui. Temos aqui, do jeito que eu coloco, um ângulo reto. Repare que aqui está retinho, ó, está retinho. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu diminuo essa abertura, repare que a abertura ficou menor. Então este ângulo agora ele é o que? Agudo. Se eu volto para aqui para o de 90 e eu aumento essa abertura, olha, eu aumentei esta abertura. Eu tenho um ângulo agora de 180 graus. E se eu continuo a descer essa semi-reta, deixando, olha, parece que temos uma só, mas aqui vocês podem observar, ó, a marrom e a vermelha. Esse ângulo é um ângulo raso, olha, ele é um ângulo raso, um ângulo que mede 180 graus. Então, só para recapitular aqui, nós temos 4 tipos de ângulos, que são eles: agudo, reto, obtuso e raso. E podemos perceber aqui nos exemplos que colocamos. Gente, o ângulo de 90 graus ele é muito importante porque ele é muito estudado. Então, ele é a nossa base. Maior que 90 é obtuso, menor que 90 é agudo, 180 graus é um ângulo raso. Vamos aqui compreender como medir um ângulo, como utilizar um transferidor. O professor Valdemar está aqui também, só na adição aqui, dando as orientações. Vamos lá. Temos aqui, eu coloquei aqui um exemplo, você está conseguindo focalizar, e o aluno
vai ter uma atividade lá que vocês vão precisar deste instrumento. Então você vai precisar adquirir, caso você não tenha. E como medir um ângulo? Reparem que eu vou colocar aqui essa reta de baixo. Temos um pontinho no meio. Você vai colocar essa reta aqui de baixo no zero, e você vai ver que a abertura vai até aqui ao ângulo de 70 graus. Então essa abertura aqui, ó, esse ângulo aqui, ele mede 70 graus. Se eu optar por colocar aqui também, ó, coloquei o pontinho que está aqui, vou até sinalizar aqui com o piloto, coloquei o pontinho, coloquei essa reta aqui agora em cima do zero, repare que aqui também vai ficar em cima do 70. Então esse ângulo ele mede 70 graus. Repare uma coisa, 70 é maior ou menor que 90? Repare que ele é o que? Menor que 90. Então temos aqui um ângulo agudo. Por que ele é agudo? Porque ele mede menos que 90 graus. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Nosso objetivo hoje é apresentar para vocês o que é um ângulo e tipos de ângulos. Então, boa sorte e tenha alguém na atividade. Valeu!